Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de fevereiro de 2019. Médica antissemita é demitida após dizer na web que trocaria remédios de judeus. Uma médica antissemita foi demitida da Cleveland Clinic, em Cleveland, Ohio, após seu histórico de postagens racistas nas redes sociais ter sido descoberto. A doutora Lara Colab trabalhava como residente na clínica. Entre as postagens mais perturbadoras da médica antissemita, está um tweet onde ela afirma que trocaria propositalmente os remédios de pacientes judeus. O histórico de Colab foi divulgado pelo projeto Canary Mission, que expõe conteúdos racistas contra judeus na internet. Assim que o histórico da médica foi descoberto, a clínica foi rápida em anunciar o desligamento da profissional. Ela não trabalha mais na Cleveland Clinic. De maneira nenhuma, essas postagens refletem a nossa organização, disse o estabelecimento através de uma nota oficial. Em centenas de posts antissemitas, Colab, que se identifica como ativista muçulmana, chamou judeus de cachorros, comparou Israel com a Alemanha nazista e trivializou o Holocausto, dizendo que o povo judeu se aproveita da tragédia. Destrua as casas dos judeus. Eles vivem por tempo demais, escreveu a médica em um tweet. A cidade em Israel é bonita e tudo mais, mas é cheia de cachorros judeus e muito parecida com a América, disse em outro. Eu não quero parecer insensível, mas eu não consigo me sentir mal pelo Holocausto sabendo o que os judeus fazem com o meu povo, afirmou a médica em um tweet. Em outras postagens, Colab atacou o Estado de Israel, defendeu a violência contra os sionistas e justificou os atos do grupo terrorista Hamas. Em sua postagem mais polêmica, que causou toda a controvérsia, a médica escreveu: eu propositalmente daria aos judeus os medicamentos errados. Após a descoberta, Colab apagou todas as duas redes sociais. Vivemos um dos momentos mais conturbados da história da humanidade. Um período parecido com o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em que nacionalismos e separatismos, bem como conflitos que opunham etnias e religiões, mascaravam as verdadeiras razões políticas e econômicas subjacentes àquela época, como a crise da Bolsa de Valores, de 1929, e a Grande Depressão. Cenários como esses propiciam e potencializam sentimentos de xenofobia, ódio, intolerância e racismo. No âmbito internacional, as diferenças religiosas têm exacerbado o preconceito em relação aos muçulmanos, induzindo-se a crer que todo adepto da religião islâmica tem a responsabilidade por ataques terroristas causados por uma minoria radical sem nenhum princípio ético e humanitário, base fundamental de qualquer doutrina religiosa. Exemplo recente é a intensificação do conflito das duas potências petrolíferas no Oriente Médio, Irã e Arábia Saudita, tensionando ainda mais uma região marcada por confrontos de origem religiosa. A intolerância religiosa e o racismo motivaram e foram pano de fundo para quase todos os conflitos armados que ocorreram no século XX. A morte de mais de 6 milhões de judeus, no período sinistro e obscuro da ascensão do nazismo, que perdurou por mais de uma década na Alemanha, é um exemplo claro desse fenômeno. Historicamente, o Brasil não ficou ao largo desse processo de radicalização e intolerância religiosa.
No momento em que o fascismo aterrorizava a Europa, movimentos como o integralismo, que pregava o racismo, ganhava força entre nós. É só lembrar que o candomblé e até mesmo a capoeira, com seus batuques e cantigas, eram proibidos no Brasil até meados do século XX. Nosso país é dos locais que apresentam a maior diversidade de credos do mundo. Abriga diferentes comunidades religiosas e culturais e é considerado a maior nação espírita e católica do planeta, com a presença de diversas instituições ecumênicas. Aparentemente pacífico, o Brasil é constitucionalmente laico, sem religião oficial, o que garante a seus cidadãos a liberdade de crença e de expressão. Ao mesmo tempo, é possível afirmar, contraditoriamente, que, com o aumento da diversidade religiosa, há que verificar-se o agravamento da intolerância e do racismo. O problema se revela frequente, com relatos de destruição de imagens de orixás, símbolos do candomblé ou de imagens de santos católicos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as raças humanas, 52. De onde se originam as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. É o mesmo que se dizer de duas crianças da mesma mãe que, educadas longe uma da outra e distintamente, não se assemelham em nada quanto ao moral. 53. O homem apareceu distintamente em vários pontos do globo. Sim, em diversas épocas, o que também deu lugar à diversidade das raças, depois, dispersando-se sob diferentes climas e unindo-se a outras raças, formaram-se novos tipos. 53a. Essas diferenças representam espécies distintas. Certamente que não pertencem todos à mesma família. As múltiplas variedades de um mesmo fruto não pertencem à mesma espécie. 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se como irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e visam ao mesmo objetivo. Não se deve tomar as palavras ao pé da letra. A intolerância doentia é um sintoma indicativo de que algo muito sério precisa ser corrigido dentro do nosso próprio ser. Porque exigimos perfeição dos que nos rodeiam e somos complacentes com nossos abusos. Sejamos primeiro rigorosos conosco e, então, compreensivos com os outros. O intolerante não perdoa, nem mesmo atenua as falhas humanas e, por isso, falta-lhe a moderação nas apreciações para com o próximo. Vê apenas o lado errado das pessoas, o que em nada estimula o bem proceder. A fácil irritação é também um aspecto predominante do tipo intolerante. O senso de análise e de crítica é nele muito forte. Na sua maneira de ver, quem erra tem que pagar pelo que fez. Não há considerações que possam aliviar uma falta. O intolerante vive como se ele ou os seus entes queridos nunca errassem. Para seus erros e de seus familiares ele sempre tem uma desculpa. É a trave que Jesus mencionou. Por isso, vemos tanta intolerância com o negro, o índio, o homossexual, etc. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Florações Evangélicas, pede que sejamos tolerantes e fraternos. O ser querido desertou do lar, vencido pela fragilidade das forças ainda impregnadas de alta dose de animalidade, todavia, acusa-te,
fazendo-te responsável pela sua fuga. Sê tolerante e conserva-te fraterno em relação ao evadido. O antigo dedicado de ontem não deseja mais a tua lealdade e sai, arremetendo diatribes que te maceram. Sustenta a tolerância e mantém a fraternidade pensando nele. O beneficiário da tua bondade, navegando em situação de bonança, esquece as tuas dádivas e faz-se soberbo, malsinando o teu nome. Acautela-te na tolerância e reserva-lhe a fraternidade. As tuas palavras de advertência, tocadas no mais nobre desejo de acertar, são agora transformadas por antigos comparsas que se fizeram teus adversários, em açoites que te alcançam. Continua tolerante e dissemina a fraternidade. Os convidados pela tua lição de sacrifício a participarem do banquete de luz e vida do Evangelho, apontam-te 1000 débitos, e sofres. Porfia na tolerância e trabalha pela fraternidade. Divulgas o bem por amor do bem, tentando viver o bem, mas, apesar disso, não faltam as agressões ao bem que fazes e desafios por parte daqueles que supões beneficiar. Confia na tolerância e aciona a fraternidade, tolerância e fraternidade sempre. Em toda e qualquer circunstância essas duas armas cristãs, da não violência, podem operar milagres. Talvez aqueles a quem as ofertas, recusem-nas momentaneamente, todavia, ser-te-ão benéficas utilizá-las, já que elas restaurarão tua paz, se a perdeste, ou manterão tua tranquilidade, se a conservas. Bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, conforme ensinou o apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, capítulo 1, versículo 12. A tentação, por isso mesmo, possui as suas raízes no cerne daquele que é tentado, e como é natural, reponta frequentemente, ensejando-lhe a nobre batalha da própria redenção. Viajores de muitas experiências malogradas, somos a soma das nossas dívidas em operação de resgate. Cada ensejo depurador é benção impostergável. Ora, se alguém nos fere ou magoa, nos acusa ou abandona, com fundamentos injustos, tentando nossa fraqueza ou revide ou a deserção do combate, mantenhamos tolerância para com ele o instrumento inconsciente da lei e sejamos fraternos, facultando-lhe retornar com a certeza de si recebido pelo nosso coração. A sombra é geratriz de equívocos, como o erro é matriz de tormentos íntimos naquele que o pratica. A punição mais severa, portanto, para o transviado é o despertar da consciência, hoje ou amanhã. Jesus convocou-nos ao amor incondicional e ao perdão das ofensas, e Allan Kardec, o discípulo fiel, na tríade que formulou, situou a tolerância como uma das bases da felicidade humana, sendo a fraternidade, dessa forma, o espelho onde se pode refletir a alma do amor, em todas as circunstâncias e lugares. Tolerância e fraternidade, como roteiros para a harmonia que buscamos, são lições vivas de entendimento humano, nos deveres que esposamos à luz do cristianismo redivivo. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 17 item 3, parágrafo 7.
Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.